Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. A gente está no terceiro dia do It Brands Wellness, que está acontecendo aqui no 033 Rooftop, aqui em cima do teatro, próximo ao shopping, no Complexo JK. A gente está recebendo hoje um tema maravilhoso, que é a menopausa, que é um tema que está sendo falado, né, muito, todo mundo tem escutado bastante desse tema, que até pouco tempo atrás era pouquíssimo falado. E hoje a gente está colocando muita luz nessa fase da mulher, que não é um problema, é o contrário, é para ser a melhor fase da vida da mulher. E vocês não estão me escutando, né? Estamos. Então eu estou aqui com os dois feras, Rubens Chilquian, que é, eu vou ler para vocês, que é advogado. O Rubens é um advogado envolvido em grandes causas, mediador de conflitos desde 1998. Quase 30 anos, especialista em gestão de conflitos familiares e empresariais. E ele vai falar já para vocês por que ele idealizou esse aplicativo, que é o que a gente veio falar aqui hoje, que é o Mary Pause App. É um aplicativo que nós estamos lançando aqui no It Brands em primeira mão. Já foi lançado, né, Rubens, lá nos Estados Unidos, é isso? Estados Unidos é começo de 2026. E eu estou aqui também com o Dr. Rubens, que já vai se apresentar e vai falar para a gente um pouco de menopausa também, tirar aí os mitos e verdades dessa história para a gente. Mas eu vou começar perguntando para o Rubens, que é o idealizador, fundador e CEO desse projeto lindo, o que é o app Mary Pause? Bom, Lu, primeiro prazer estar aqui, prazer enorme, parabéns pelo evento, está tudo lindo, Obrigada. Maravilhoso, foi um prazer enorme poder estar aqui com você e com a Eva. Basicamente, o aplicativo ele foi construído em 4 pilares. Eu diria que é o autoconhecimento, a ciência, a educação e o plano de ação. O objetivo da Mary Pause é trazer um ecossistema completo para a mulher, onde ela pode entrar e ter toda a experiência que ela precisa para entender todas as mudanças que ela vai vivenciar neste período da perimenopausa e menopausa. E acho que você tocou num ponto muito importante que toca a todos nós também, é fazer com que nós possamos mudar essa percepção de que a perimenopausa e a menopausa, elas representam algo negativo na vida da mulher. Né? Acho que isso acontece nos Estados Unidos também, onde a empresa está localizada, mas eu acho que nos Estados Unidos já houve uma mudança para um encaminhamento de aceitação maior. Isso vai acontecer em algum momento. Então acho que esse é um grande objetivo, né? Trazer a mulher para um ambiente personalizado, seguro, né? Confidencial. Por exemplo, eu ouvi outro dia, conversando, aprendendo com o Dr. Rubens, que as pacientes às vezes têm receio ou um pouco de vergonha até de perguntar para o próprio médico. Então, com a Mary Pause, tudo que é dividido com o aplicativo fica confidencial, criptografado, nem os programadores têm acesso. Então, a gente tomou muito cuidado com essa questão da segurança. Bem confidencial, né? Exatamente. Bem seguro, um ambiente seguro. Isso é muito importante. Então vamos lá, você é um advogado, né, Rubens? Então você tira o terno e vem para cá, para esse evento aqui com essa mulherada. A gente apresentando aqui, então, para quem não me conhece, eu sou uma das sócias fundadoras do It Brands. E a gente que idealiza aqui, eu e minha sócia, a Eva Bichucher, que está ali, a gente idealiza tudo isso e a gente está aqui tendo uma honra enorme em receber esse grande advogado que é o Rubens e que tira o terno e vem para cá vender a sua grande nova paixão, que é esse aplicativo. Rubens, então, eu vou te fazer umas perguntas aqui, que a gente programou aqui para todo mundo, né? Como advogado e mediador há 30 anos, por que você resolveu entrar no universo da menopausa? Antes de mais nada, eu vou dizer que eu gostei de tirar o terno e tá trabalhando assim hoje. Olha, essa pergunta eu tenho respondido muito, porque no primeiro momento parece que são coisas completamente em caminhos opostos, né, no primeiro momento. Mas o que acontece? Após quase 30 anos envolvido em mediações, principalmente de família, eu tenho uma história de praticamente 70 mil acordos assinados ao longo desses anos todos, em várias áreas. Uma das que eu mais gosto é a área da família, né? Eu recebo muitos casos de família, brigas de inventário, divórcios, pais e filhos, enfim. E é muito engraçado, porque o ano passado eu fui convidado para um evento em Miami, um evento de wellness, que a pauta era menopausa e perimenopausa. E eu nunca tinha participado de um evento, né? Era uma amiga que estava organizando, eu fui prestigiar, e para minha surpresa, eu ouvi coisas, né, relacionadas aos conflitos,
internos e externos que a mulher vive, as dificuldades que a mulher vive no dia a dia, com os filhos, com o marido, com a família, no trabalho. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, pera um pouco, isso tem uma conexão com o que eu faço. Total. Voltei para os meus casos, olhei os padrões dentro dos casos de divórcio, brigas em inventários, por exemplo, e constatei que grande parte daqueles casos tinham sintomas da perimenopausa, principalmente da menopausa, mal endereçados ou nunca endereçados, o que gera uma falha de comunicação tremenda. Justo. Então, eu olhei e disse, puxa, se essas famílias tivessem a oportunidade, não só a mulher, isso é muito importante, né? Não é tudo em cima da mulher, acho que o marido tem participação, os filhos têm participação. Então, quando eu olhei esse cenário, eu disse, nós precisamos montar alguma coisa para trazer consciência. E foi aí que eu liguei as duas coisas. Então nós criamos a Mary Pause para poder levar essa consciência, esse conhecimento, para que as famílias, principalmente a mulher que vive o momento, possa entender formas de lidar melhor com os conflitos internos e externos, navegar melhor a comunicação familiar e evitar essas tristes rupturas que eu acompanho ao longo de quase 3 décadas. Não, e que é muito real isso mesmo. É uma grande ferramenta, né? Na verdade é uma ferramenta de ajuda a partir da inteligência artificial. É sensacional. Eu estou apaixonada aqui, porque realmente é uma ideia genial e nos Estados Unidos já está bombando e aqui vai ser sucesso também. Então aqui a gente tem essa segunda pergunta, que é exatamente isso, é uma ferramenta de descoberta baseada em personalidade. Você já explicou um pouco como é que funciona, você quer falar mais um pouco sobre a funcionalidade? Acho que a personalidade, muito rapidamente, eu defendo no meu trabalho que o autoconhecimento é a base de tudo. Para as crianças, para as famílias, para os profissionais. Eu acho que o mundo precisa mais de autoconhecimento, né? É assim que eu lido com as minhas mediações. E a personalidade é o primeiro passo quando você está em busca do autoconhecimento. E a personalidade está aí porque no aplicativo vocês vão ver que a Mary, ela antes de qualquer coisa, ela precisa conhecer vocês. Ela precisa entender qual é a sua personalidade, qual é o seu canal sensorial, como você lida com as suas forças, fraquezas, para que ela possa entregar algo personalizado para você. No Mary Pause, cada mulher é única. Quando você dá um conselho, qualquer que seja ele, eu não vou entrar na área médica porque o especialista é o meu xará, Dr. Rubens, mas assim, já vai falar bastante qualquer disso. conselho que você dá, normalmente você dá com base nos seus valores, na sua experiência, nas suas crenças. Então eu imagino uma mulher dando um conselho para outra, vivenciando esses sintomas fortes, né? Talvez que é para encaixe. uma, não é para outra. Não vai lógico, funcionar. Né? Esse suplemento, essa medicação para uma não funciona, o Rubens pode falar depois, mas então o que nós fizemos? Os sintomas são muito variáveis. Muda. O que é forte para uma não é nada para outra. Então a gente trouxe essa característica personificada para que quando a mulher pergunta para a Mary alguma coisa, a Mary já traz todo esse conteúdo, essa troca de informação para que ela devolva uma resposta com base nas crenças, valores, personalidade da usuária do aplicativo. Perfeito, perfeito. E a gente fica muito na dúvida, né? Todos os visitantes que passaram lá pelo teu espaço, que é lindo, maravilhoso, um sucesso para quem ainda não visitou e está ali na entrada do evento. Afinal, qual é a diferença, né? Uma plataforma que está na palma da sua mão, no celular ali, para olha, eu tenho que pôr o óculos. Uma plataforma de telemedicina, um aplicativo de terapia. Qual é a diferença? Todos os aplicativos têm o seu benefício, né? Eu acho que, eu vou falar da Mary Pause, que a gente fez com muito carinho e cuidado, tanto na área médica, sob a liderança do Dr. Rubens, como na área de desenvolvimento pessoal e conflito comigo. Eu diria que eu já disse a questão de ser personificado, eu acho que a mulher vai ter uma experiência única, ela pode a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, muito difícil às vezes você ligar para uma amiga, ligar para o médico, ter o acesso direto, né? Todo mundo muito ocupado hoje. Muitas vezes a resposta não é aquela que ela precisa. Então, ela estar conectada no aplicativo, que está altamente treinado na parte clínica médica e na área de desenvolvimento, é um diferencial que não tem. Nós pesquisamos no Brasil, nos Estados Unidos, a empresa é americana, eu moro nos Estados Unidos, né? Estou acompanhando de perto, então eu acho que esse é um dos diferenciais. E o outro é que ele reúne, acho que a gente chama de one-stop shop, né? Eu acho que é um ecossistema completo para a mulher. Então você tem uma comunidade, um diário, onde a mulher pode lançar suas informações de forma particular. Você tem a fase do discovery, a jornada da descoberta, que é a personalidade. Eu vou fazer uma brincadeira, até para os maridos funciona, tá? Então o marido pode fazer o teste, porque isso encontra conexão.
sessões de coaching, sessões de telemedicina, tem a área de topics, que é uma área onde a educação fala desde o começo. O Dr. Rubens trouxe um conceito maravilhoso, um glossário, porque há uma dificuldade de entender os termos. Terminologia mesmo. Então ali você tem toda a educação disponível. Nós vamos ter ali uns produtos com curadoria disponível na plataforma, ou seja, a mulher vai acessar a plataforma e ela não precisa acessar outra plataforma de menopausa. Ela tem tudo ali. Tudo que ela precisa vai estar ali, até pedido de mediação familiar ela vai poder fazer online. Que bárbaro. Então foi essa a nossa preocupação, de trazer algo completo em que a mulher vivencie essa experiência completa. Perfeito. Vou passar agora um pouquinho a palavra para o Dr. Rubens. Depois a gente volta aqui, Rubens, porque a gente tem mais outras curiosidades para falar aqui do aplicativo. Dr. Rubens, eu gostaria que você se apresentasse, porque assim você se apresenta melhor que eu. Em detalhes, você é o médico, né, aqui do Einstein, por trás do aplicativo. É isso, está aqui em parceria com dois Rubens aqui, em parceria nessa história toda. Por favor, se apresente. Boa tarde a todos e todas. Obrigado pelo convite. Eu sou médico ginecologista obstetra, formado há 31 anos pela Faculdade de Medicina do ABC. Depois da minha residência aqui no Brasil, eu passei um ano na França fazendo um fellow em ginecologia, e a minha clínica ginecológica hoje, ela se encontra nos ambientes de alguns consultórios dentro do Einstein, nas unidades do Alphaville, Morumbi e na Avenida Brasil, perto da Casa do Check-up. Eu tenho um mestrado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina do ABC, eu tenho um MBA em Gestão de Saúde pelo INSPER, na época se chamava IBMEC São Paulo. É um curso que eu achei importante fazer como complementação à minha formação médica para entender o mercado que eu estou inserido e os diversos papéis dos players, né? Atualmente eu curso doutorado, a gente faz bastante coisa. Que legal. E aí um amigo em comum, um grande amigo... Temos isso em comum aqui no palco. O Dino Altman, um grande médico, amigão do Einstein, grande cirurgião oncologista lá da Escola Paulista de Medicina. O Dino me ligou um dia e falou assim, olha, tem um amigo meu aí que vai lançar um projeto de menopausa, Brasil e Estados Unidos, você quer conversar com ele? Eu falei, lógico, Dino, porque eu sou cirurgião ginecologista, faço muita cirurgia de endometriose, né? Endometriose, miomas, é a minha especialidade. Toda a minha vida acadêmica é voltada para as pesquisas de endometriose. Mas eu sou um clínico da mulher também. Né? A gente tem que cuidar da mulher no ciclo de vida completo. Então, dentro da clínica ginecológica, o assunto menopausa é meu forte também, no consultório. Então, vamos falar um pouquinho dessa menopausa aí. E aí, só queria complementar, hoje eu queria conceder um título para o Rubens de médico advogado. Ai, que espetáculo. Um título honorário de médico, porque a primeira conversa que eu tive com ele, eu falei, o Dino me ligou, eu falei, vou lá, vou conversar com ele, né? Mas ele merece receber o título de médico, porque ele tem uma coisa que você precisa ter na atenção às mulheres que estão na menopausa e perimenopausa, que é o saber ouvir. E ele sabe ouvir. Então, quando a gente teve a primeira reunião, que ele começou a falar, a forma honesta e verdadeira que ele me colocou, uma preocupação com as mulheres nessa fase da vida, através das escutas dele, eu falei, pô, se ele fosse médico, eu ia convidar para atender comigo lá no Einstein. Parceria perfeita. Então, assim, e aí isso me convenceu a participar do projeto Mary Pause. Eu falei, primeiro, é um cara muito humano. E ter ouvidos hoje em dia na medicina é uma coisa rara. As pessoas estão muito imediatistas. Você ajuda muito uma mulher na menopausa ou perimenopausa escutando, ouvindo, dando ouvidos. Tem uma estatística da Sociedade Americana de Pediatria muito interessante. A capacidade de diagnóstico de um médico aumenta se a paciente ou o paciente, quando senta na frente dele, ele fica calado por 5 minutos deixando a mulher falar. E aí era o pediatra ouvindo as mães falarem, sem interromper. Por quê? Quando a mulher procura um médico, nessa fase da vida de tanta perda que é para uma mulher, tem muita perda nessa fase da vida. Né? Perda até de identidade. Os filhos já cresceram, tem muita perda. A menopausa e a perimenopausa a gente tem que entender que é um momento de perda. E só você ouvir, você já conforta e aumenta a sua capacidade de diagnóstico.
Você quer saber a gente pode até falar que também pode ser, a gente pode encarar de duas maneiras também, como uma fase de transição também. Né? Sem dúvida, que é uma transição marcada. E que pode ser positiva, com a ajuda, por exemplo, de ferramentas sem como dúvida. o Mary Pause App. Eu penso assim, que eu tenho essa experiência pessoal, mas que eu não vou falar aqui que a gente já combinou. O Mary Pause, ele falou muito bem. Pra gente, porque a gente tem essa dúvida. A terminologia? Eu, por exemplo, não sabia. A diferença entre perimenopausa, que é a minha primeira pergunta para você, e menopausa. Qual é a diferença? A perimenopausa, ela é um período que normalmente precede a menopausa, que é um evento único, dentro de um período maior chamado de climatério. Então vamos lá. Menopausa, última menstruação da vida da mulher, tá? Menopausa é a última menstruação. Perimenopausa é o primeiro ano depois dela e alguns anos antes dela acontecer, 8 a 10 anos é a perimenopausa, quando a mulher já começa a sentir os efeitos do declínio da produção hormonal de estrogênio pelos ovários e progesterona. Então a perimenopausa já começa ali por volta dos 40 anos. A mulher brasileira tem a menopausa em média, dados do SUS, né, aos 48 anos. Algumas mulheres podem ter a menopausa, a última menstruação, um pouco depois dos 48, mas a perimenopausa e o impacto da queda hormonal se faz sentir normalmente a partir dos 40. E aí a perimenopausa é esse período antes e o primeiro ano depois. Aí a gente tem a pós-menopausa tardia, que aí já é um tempo grande depois que a menopausa aconteceu. Que é mais raro, né? E ele falou uma coisa muito legal, que a gente não combinou, mas eu vim pensando nisso, vindo para cá. O Mary Pause é o Dr. Rubens 24 horas no bolso da mulher. É muito legal isso. A gente não combinou isso. E a gente incomoda médico mesmo, porque né? Tem uma hora que você não consegue incomodar. Uma consulta ginecológica bem feita, ela dura 1 hora. Eu não consigo ter agenda de 30 minutos por paciente, não dá. Eu tentei 45, mas aí eu vi que às vezes a mulher tem uma necessidade, Rubens, de colocar pra gente, porque ela tem o tempo que ela quer ali. Naquele momento, né? Naquele momento só tem a gente. Ela quer um colo, ela quer um ouvido, voltamos para o ouvido. O que o Mary Pause traz é uma possibilidade, você colocou muito bem, né? De ter ali o médico, além daquele horário da consulta, né? Porque tem informação médica de muita qualidade. A gente está sendo muito cuidadoso em relação eu como médico, as fontes consultadas na literatura, né, a busca a gente vem conversando muito isso ultimamente, de evidências científicas. Você não pode ter achismo no Mary Pause. Esse foi um outro aspecto em relação ao Rubens que me chamou muito a atenção. Além de ser uma pessoa, ele é o sócio fundador, eu sou o medical advisor, que sabe dar ouvidos, a preocupação dele com as questões éticas e bioéticas. Eu estou muito envolvido com a questão de ética médica e nas minhas atividades, né? Que se confunde mesmo, né? A gente fala das ondas de calor, por exemplo, que eu, por exemplo, não vivenciei as ondas de calor, mas existem outros tantos sintomas que, para minha surpresa, eu desconhecia. Você podia falar alguns desses sintomas, por exemplo, que outro dia eu falei de foco, eu ouvi de foco, que eu nunca tinha escutado sobre isso, né, na menopausa, que eu acho que é o grande problema dos conflitos também. Fala um pouquinho desses sintomas. Você sabe o que... Vou falar, mas eu queria falar um conflito interessante. Eu não sei se a gente chegou a conversar sobre isso, que é a alteração do olfato. A mulher não aguenta o cheiro do marido. Nossa, que interessante. Ué. A falta de estrogênio no cérebro, interessante. Porque o estrogênio, ele faz a glicose entrar no cérebro e a glicose obtida da alimentação é o principal combustível para o cérebro. O cérebro da mulher na perimenopausa e na menopausa sofre a falta de glicose. E a gente tem a nossa área olfativa. Eu já escutei inúmeros testemunhos ao longo desses 31 anos de mulheres que falaram assim: doutor, eu não aguento o cheiro do meu marido. Mas o meu marido, ele é o mesmo, ele não mudou o perfume, eu não aguento o cheiro. A comida que eu gostava, o meu olfato está mudando, doutor Rubens. Eu estou sentindo umas pinicações no couro cabeludo, umas coceiras. Só tem perda.
ao mesmo tempo, a gente precisa ajudar essa fase de transição. E a perda, às vezes a perda de uma identidade, dela se questionar qual é o papel dela naquele contexto familiar, a partir daquele momento, no mundo. Comunicação, né? Porque os filhos já cresceram, às vezes já saíram de casa. Eu tenho minha irmã que mora em Amsterdã, os 2 meninos, 18 e 20 anos, já foram. O europeu, ele sai de casa logo, essa cultura, né? Então, a gente tem essa questão da perda de identidade como algo importante, no sentido da mulher ter que se realocar na vida, no mundo, naquele contexto familiar. Os sintomas físicos todos. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar nessas questões da alteração do olfato, ou se alguém aqui já teve. Parece que sim, estou vendo aqui as questões ortopédicas, né? As artrites, porque o estrogênio ele é responsável por várias lubrificações no corpo da mulher. Então a falta do estrogênio resseca o olho, resseca a boca, resseca a vagina e resseca a articulação. A gente, nas articulações, a articulação ela é encapsulada, nós temos um líquido chamado líquido sinovial, diminui o líquido sinovial. E aí dá artrite. Totalmente a favor, da boa. Porque existe, preciso falar, eu te falei, eu sou um médico extremamente ligado às questões éticas. Eu sou super favorável à reposição hormonal, para aquele grupo de mulheres, obviamente, que não teve câncer de mama. A gente ajuda essas mulheres de outra forma, porque não pode dar hormônio. Agora, eu preciso dizer aqui, existe uma indústria da reposição hormonal criminosa, errada, que faz mal para a mulher. Não é o escopo da nossa conversa aqui, mas já que você perguntou, reposição hormonal é uma coisa muito séria. Então a gente está falando sobre informação. Informação. E aí, sobre a informação correta. Então, assim, de novo, eu vou voltar aqui para o nosso merchan, Mary Pause App, porque daí ali é um lugar, de novo, seguro, né? Você sabe que aconteceu hoje pela manhã, eu tive, acho que um primeiro grande presente da Mary Pause, que uma amiga me ligou, disse que estava no Brasil e voltando para o país onde está outra amiga, que pediu para levar hormônio para ela do Brasil. E aí, esta amiga, ela perguntou para a Mary Pause para testar, porque parece que o pedido tinha sido sem exame clínico, sem exame, não fez nenhum exame de sangue, nada. Aí ele falou, olha, minha amiga pediu, ou minha médica pediu, não me recordo como foi a mensagem, para comprar o hormônio e levar sem qualquer exame clínico ou qualquer tipo de... passar pelo médico. A Mary respondeu que não aconselha fazer isso. E deu todas as etapas do porquê. Pode ser uma coisa muito boa, mas antes de partir para a reposição hormonal, como foi sugerida, passe por isso antes. Perfeito. Então eu fiquei muito feliz, porque esse é o trabalho do Dr. Rubens, ir lá, a todo momento, treinar a gente para estar pronta para responder. E aí eu te pergunto, como é que é ser esse médico por trás de uma inteligência artificial, colaborando com esse aplicativo, com essa novidade, essa coisa super disruptiva que é o Mary Pause? Como você se sente nesse lugar? Muito bem. A inteligência artificial ela anda no meu bolso, como médico, desde que ela existe. E a gente tem a fundação do ChatGPT em 2019. Então eu já sou um médico que entende como a inteligência artificial pode ajudar a nossa prática diária. É uma responsabilidade muito grande. Como eu falei, eu senti do Rubens realmente essa responsabilidade. Essa seriedade, né? Seriedade. E então é um desafio. A gente se conversa semanalmente sobre como a gente pode inserir as boas mensagens, as mensagens cientificamente embasadas, né? E é um prazer enorme, é um prazer enorme. Muito legal, a gente né? sai um pouco do nosso consultório. E assim, eu estou lançando um livro agora, dia 11, chama Dores Femininas, né? Só para fazer um paralelo, eu vou lançar no Conjunto Nacional, dia 11 de novembro, na Livraria Drummond. Eu vou estar lá das 6h30 às 9h30 da noite, chama Dores Femininas. Assim como a Mary Pause,
me deu a oportunidade de atuar fora das paredes do meu próprio consultório. Muito legal. Esse livro também foi escrito nesse sentido. Então eu estou muito feliz, sabe, que ele tenha me convidado, que o nosso amigo Dino Altman tenha feito essa... Eu estou muito feliz porque é uma possibilidade... Porque quando você está só nas paredes, só dentro do seu consultório, você ajuda aquelas mulheres que se consultam com você. Eu tenho atendimento no SUS, eu atendo mulheres no SUS, lá na Faculdade de Medicina do ABC, no nosso serviço universitário. E aí chega uma hora na sua vida que você precisa realizar como médico mais do que aquela ajuda, aquele auxílio às mulheres que te procuram ali, que é muito limitado, porque depois você fecha a porta do consultório, você vai embora para casa, por maior que seja a sua carteira de paciente. Então é uma oportunidade muito grande, enorme, que me emociona muito e muito séria. Porque eu estou ampliando a minha atuação como médico de uma forma diferente. Escalando, né? Escalando ajuda, oferecendo conteúdo de informação com alto teor científico. A gente estava conversando outro dia, né, com o Kiko, que a gente estava tentando achar o Mary Pause ideal, né, no lançamento. E aí o Kiko falou assim, o Kiko é nosso cérebro informático. Tecnologia com ele. O Kiko falou assim, não, vocês dois. Tá bom para lançar. O desenvolvimento do app, ele vai acontecer com o feedback das mulheres que vão utilizá-lo. Então vocês, não vou jogar a responsabilidade num colo de ninguém aqui, mas acreditem que ao utilizarem o app, vocês vão, né, tem uma possibilidade de dar feedback, não tem? Sim, tem um e-mail para poder mandar sugestões, as sugestões, os feedbacks que a gente receber das mulheres. Das próprias mulheres. Vão utilizar para melhorar, uma melhora contínua. É uma comunidade. Você tem que educar a inteligência artificial todos os dias. Todos os dias a gente tem que entrar, perguntar, provocar, testar, para encontrar o melhor momento para atingir a melhor pergunta. Então não é algo que a gente aperta o botão, acho que agora está bom e ele vai por muito tempo. Não. Cada dia é um treinamento, cada dia uma reflexão. Eu tenho um aprendizado no meu trabalho, eu jogo para dentro. O Dr. Rubens tem um aprendizado, joga para dentro. Então o feedback de vocês vai para dentro de uma forma a treinar ainda mais. São quase 10 agentes de inteligência artificial. Né? Então, acho que isso é muito importante. É algo que está em constante desenvolvimento. E você acha, Rubens, que o aplicativo tem condições de ajudar as mulheres nas suas carreiras? Ótima Não só pergunta. Em relacionamentos pessoais, mas nas suas carreiras também. Eu acho que sim, Lu, eu tenho certeza que sim. A mulher passa por mudanças, né? Eu tenho aprendido tanto. Outro dia eu brinquei com ele, eu perguntei se tinha algum homem que já tinha tido algum sintoma da perimenopausa, porque de tanto que eu estava lendo, acho que eu tive um pouco de brain fog, né? Eu comecei a perder um pouco a memória. Então, assim, veja, irritabilidade, falta de paciência, a memória, são coisas que vão acontecer. E aí, indo um pouco para o meu campo, eu acho que o segredo aqui, que eu queria compartilhar com todo mundo que está assistindo, é uma palavra que eu falo em todos os nossos cursos de formação de gestores de conflito para famílias, que é a aceitação. Essa palavra, ela tem um sentido mágico na vida. Porque a menopausa e a perimenopausa, ela traz mudanças no corpo da mulher, na cabeça da mulher, enfim. É um novo caminho. Quando você traz aceitação, aquele conflito interno que a mulher vive por conta dessas mudanças, ele diminui. Isso acontece para todos os conflitos na vida. Quando eu tenho uma situação conflituosa, eu coloco pressão nessa situação, eu atraio mais ansiedade. Eu atraio mais o problema. Então a aceitação, para você poder enfrentar com humildade esse novo capítulo da sua vida, é fundamental. Então eu acredito que, tanto na vida pessoal, como na vida profissional, se colocar essa palavrinha mágica de dizer, olha, talvez eu esteja passando por isso, eu vou endereçar corretamente, como o meu xará aqui colocou, é o caminho para você ter sucesso e prosperar em todas as áreas. E fazer dessa etapa a melhor possível, porque ela é linda, ela tem uma magia gigante. Quem está aqui sentado e está passando por isso sabe. E você pode sim fazer dela a melhor do mundo. Assim. Eu desmistificaria, até com um exemplo aqui, que
de uma mulher madura que está na menopausa desde os 45 anos de idade, o quanto você pode, né, com a boa informação, né, bem orientada, transformar isso num momento maravilhoso da sua vida e mágico. Melhor. Você consegue achar inúmeras mulheres no período pós-menopausa melhores do que mulheres que nem na perimenopausa entraram. Então é uma questão psicológica muito forte. Não, e de fazer disso uma coisa que é real na sua vida. Sim. E fazer o melhor que você pode tirar disso. E entender que é algo que, será que a minha amiga vai ter, eu não vou ter? Vai acontecer de alguma forma. E diferente para cada uma. Então a gente tem que estar pronto, né? A mulher tem que estar pronta para isso, né? Falei até a gente, estou tão acostumado com o tema que eu já me coloquei no meio de vocês já. Mas enfim, eu acho que esse é o ponto, sabe, Lu? É a aceitação e a humildade de enfrentar o caminho e procurar ajuda. Muito legal. Gente, é o máximo. O Rubens colocou uma coisa importante. Do Mary Pause. Ele colocou uma coisa importante. Dentro do aplicativo tem a Journey, né? A jornada. É, a jornada. Demorou um pouco para eu entender. Quando ele me apresentou a ideia, eu falei, o que é? E aí, jornada, né? Eu falei, demorou para eu entender. E na verdade é muito importante que vocês sigam o passo a passo. São 4 tempos diferentes, que são perguntas sobre você, sobre a sua personalidade. Canais sensoriais. E que no final pode revelar para a própria mulher muita coisa que ela não sabia dela mesma. E a partir daí, do preenchimento leva um tempo, assim como a menopausa leva um tempo para passar também, mas é fundamental que esse passo ali seja seguido, porque é o passo da revelação, né, Rubens? É o passo de a mulher receber um feedback da Mary sobre ela, sobre as características, às vezes, de personalidade que ela mesma, às vezes, não tinha uma percepção tão de autoconhecimento. E a partir daí a sugestão das terapêuticas todas, quaisquer que sejam elas, meditação, atividade física, reposição hormonal. E brevemente também, né, parceiros comerciais, venda de produtos, todas que a gente tem conversado aqui, né? Gente, a Samanta está dizendo que a gente só tem mais 5 minutos. A gente vai abrir para perguntas, mas antes, eu queria perguntar para o Rubens, para a gente encerrar antes das perguntas. Você veio de Miami, você mora em Miami. O Rubens, coincidentemente, é casado com uma prima minha. Eles moram em Miami com os filhos pequenos. Você está trazendo o Mary Pause para o Brasil. Aceitou o nosso convite para lançar o Mary Pause aqui no It Brands. E eu queria perguntar para você, o que você sentiu do evento e qual foi a sua melhor experiência nesses 3 dias? Você vai sair daqui já vai para o aeroporto, volta para a Flórida. É hoje, volto hoje à noite. Você tem alguma história, alguma coisa especial que te tocou aqui dentro do It Brands? Pergunta interessante. Do aeroporto para o evento, do evento para o aeroporto. Olha, Lu, primeiro foi para mim uma experiência muito bacana, como eu falei inicialmente, tirar o terno, sair do tribunal, sair da defesa dos clientes e estar num ambiente descontraído, para mim foi um presente muito grande, né? Eu acho que... Até te coloquei para fazer yoga nidra hoje. Foi muito bacana. Eu acho que amoleceu um pouco a cabeça do advogado, foi muito bom. Vai te fazer bem, Rubens. Mas eu queria destacar alguns pontos altos, se você me permitir. Eu acho que eu não tenho um ponto alto. Eu diria que estar aqui com você e com a Eva, ver o carinho que vocês colocaram aqui no evento, a Samanta organizando aqui todos os talks, isso para mim foi uma experiência muito bacana. Eu gosto de trabalhar com pessoas que zelam pela qualidade, pelo carinho. As pessoas aqui que estão expondo um sorriso no rosto todos os dias, o carinho que elas têm com os produtos, a preocupação que elas têm em passar uma mensagem para todo mundo aqui, isso me chamou muito a atenção. Quero destacar a minha avó, que me fez essa surpresa com 99 anos aqui, fez essa semana. 99. Que lindo. Quando a gente mora fora é complicado, né? Você tem que aproveitar a família em todos os momentos. Que legal. E aí eu queria destacar um último, que foi no primeiro dia. Diria que, eu não estou colocando em ordem de preferência ou prioridade, mas teve um que me chamou a atenção. Eu estava no nosso stand ali, no nosso espaço, convido vocês depois para ir lá para a gente explicar melhor o aplicativo. E aí eu vi que tinha um funcionário do evento andando para um lado e para o outro. Na 30ª volta que ele deu, eu vi que ele tirava umas fotos escondidas do vídeo, filmava.
Aí eu me aproximei e ele falou, olha, desculpa, eu estou tentando entender que eu estou passando por um problema muito sério no meu casamento. E eu queria saber de você se você acha que isso pode salvar meu casamento. Minha mulher está passando um momento muito difícil. Olha, para tocar o advogado é difícil, mas eu tive que respirar e contar até 10 para até não me emocionar na hora do jeito que ele trouxe a situação. E eu disse para ele, olha, com certeza você pode convidar a sua esposa para vir amanhã, que ela é minha convidada para estar aqui. E eu vou te dar o plano Lifetime. Vitalício. Eu vou comprar para você o plano de uma vida toda, para você usar isso na sua família. Então, isso mostra, eu não vou dizer todos os homens, tá? Alguns homens, ou muitos homens, também estão preocupados em entender o que está acontecendo. Eu sei que tem muitos homens que não estão nem aí. E paciência, que sirva deste momento da perimenopausa, da menopausa, para você entender quem de fato merece estar do lado e apoiar a mulher, você entende? Agora, essa experiência com este funcionário do evento, para mim, vai virar uma experiência que eu vou divulgar nos Estados Unidos, em todos os eventos que a gente tiver, porque é única. Talvez a gente, se Deus quiser, né, Rubens, a gente resolva essa família por meio da Mary Pause, fazer o bem. Então, para mim é a resposta que você está no caminho certo, né? Que vocês estão no caminho certo. Estamos sabe que os eu acho que eu sinais já estão na evitei. sutileza, né, da vida. Sabe, sinceramente, eu acho que eu já evitei alguns divórcios ao longo de 31 anos de ginecologia. Eu acho que sim, porque eu acho que eu tive a oportunidade de dar conselhos até para maridos, sabe? Sim. Que às vezes acompanham a mulher na consulta e a gente tem essa sensibilidade, se desenvolve como médico, com o olhar, de sentir uma tensão ali. Não, você imagina agora isso, que se você faz pontualmente, como você mesmo falou, você traz pontualmente para suas pacientes. É um você auxílio, imagina você ampliar né? isso pela inteligência artificial, é genial. E pode pedir online ao vivo também, tanto a sessão de mediação, telehealth, da medicina online, enfim, essa é a ideia. Incrível, incrível. Ajudar e proporcionar um ambiente com muita qualidade, que acho que isso, acima de tudo, é o nosso gol né? número 1. Perfeito. Maravilhoso. Gente, vamos abrir para perguntas? Samantha, Thaís, a gente tem aquele microfone. Alguém quer fazer alguma pergunta? Minha esposa está ali. Rê, você quer fazer alguma pergunta? Olha. Aquela loira linda é minha mulher. Que maravilha. Maravilha, bom, né? muito que maravilhosa. sorte a sua, né, de ter um marido já consciente. Maravilhosa. Mãe maravilhosa esposa. esposa. Você tem alguma pergunta para fazer? A gente tem que ouvir no microfone. A pergunta. Aqui é tecnológico, igual o Mary Pause. A gente... Oi, tá ouvindo aí? Então. Primeiro, parabéns, muito legal. Bom, sou irmã, né, de um dos palestrantes, acompanho mais, mas hoje de ouvir já deu uma outra cara. E a minha pergunta é sobre foco. Eu acho que foco é uma coisa que eu, assim, entre as minhas amigas que estão passando, que já passando mais ou menos, o foco acho que é o principal ponto que às vezes, o cansaço e o foco. Então eu queria saber, na opinião de vocês, dentro do aplicativo, da parte médica e da parte da inteligência artificial, como que vocês enxergam? Como é que ele acontece? Assim, quando você tem um problema específico, algo que te incomoda mais, como é que ele te sugere? Ele te sugere tanto clinicamente quanto objetivamente, de repente, numa coisa mais holística ou numa coisa na mediação? Como é que vai funcionar assim na prática? Dentro do aplicativo, vocês vão perceber, eu vou tirar porque está dando eco aqui para mim, vocês vão perceber que tem um botão Pergunte a Mary. Ali é o nosso ChatGPT. Ali é a nossa Mary treinada tanto na parte clínica e médica como na parte de gestão de conflitos e desenvolvimento humano. Então ali vocês podem fazer qualquer pergunta que ela vai acabar direcionando para a resposta, construir a resposta que vocês precisam, tanto na área médica como na área de desenvolvimento humano. Vocês vão ver também que existe lá uma ferramenta de coach que vocês podem utilizar, que na mediação eu chamo de roteiro de nossas vidas, que eu faço com muitas famílias. A gente colocou o roteiro dentro do aplicativo e vocês vão poder seguir, guiado pela Mary, para chegar nos gaps, onde estão os problemas, por que eu sofro isso, por que a minha vida não vai dar para frente ali, não só muitas vezes ligado à menopausa, mas na vida como um todo, né? Então, esse recurso do Pergunte a Mary ou Ask Mary é onde você pode endereçar as perguntas mais objetivas e certeiras. Você quer uma explicação médica? Paula maravilhosa quer fazer. Eu posso dar, vocês querem? Ele vai continuar falando. Brain fog, o que é o tal do brain fog? Sim.
Então é o seguinte, como eu falei, o principal combustível para o cérebro é a glicose. Na superfície cerebral, a mulher tem receptores de estrogênio. O estrogênio que circula no sangue, ele se liga a esses receptores e ajuda a glicose a penetrar no cérebro e as funções cerebrais acontecerem de forma harmônica. Quando falta estrogênio, o receptor de estrogênio na superfície cerebral ele se esconde e o cérebro passa a sofrer como se fosse um estado de privação alimentar progressiva ao longo dos anos. Os neurônios são a célula principal do cérebro, transmite os impulsos de uma área para outra. Então, a falta de estrogênio provoca a diminuição, a redução de entrada de glicose no cérebro e todas as informações passam a ser passadas de forma completamente errada entre os neurônios. Daí as questões do olfato, que a mulher não aguenta sentir o cheiro do marido é o mesmo, porque a área olfativa do cérebro está descoordenada. A mulher sai na rua, ela não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, onde é que ela deixou o carro, onde é que está a chave, é o mesmo problema, né? Ela vai no mesmo médico que ela sempre foi, no ginecologista dela, que eventualmente trabalha num prédio, e ela fala assim, mas qual que é o andar mesmo? E há 10 anos antes ela entrava e apertava, agora, mas cadê? Qual que é o andar? Como chama? Então, a questão do foco, ela vem junto. A gente com as parcerias no Mary, a gente vai oferecer suplementos específicos para cérebro. Existem produtos de suplementação visando a função cerebral do ser humano, fornecendo oligoelementos, sais minerais e vitaminas que colaboram para a função cerebral. Só para concluir, tem um trabalho do HC, de um amigo meu, da USP, de um produto que a gente tem no mercado brasileiro já, em relação à cognição. Eles aplicaram um teste de cognição nas mulheres antes de receber esse suplemento e 4 meses depois. Os resultados de melhora cognitiva com suplemento, que é necessário também, né? Não é só estrogênio, tem que suplementar, mas suplementar o que precisa. São fantásticos, né? Então essa é a explicação médica para a falta de foco. Perfeito. Posso fazer uma pergunta? Quando você tem todos os sintomas e você faz os exames e não acusa nada que você está na perimenopausa, você faz o quê? Boa pergunta. Primeiro entra na menopausa. Né? Sensacional. Eu tenho muitas. Eu já estou na menopausa. Muitas falam. Você acha um médico que não acredite no que está no papel e acredite em você no que você está sentindo. Porque o papel é o papel. O ser humano, a mulher, é a mulher. Então, quando vocês vão ao laboratório e colhem dosagem hormonal, sabe o que significa? Que naquele dia e naquele horário que você colheu, a sua produção de estrogênio pelos ovários poderia estar boa. Só que no dia seguinte não está. E essa fase da perimenopausa, ela é marcada por uma transição absurda. Então... Oscilações, né? Oscilações. Então, o médico precisa ouvir a mulher. Que tipo de sintoma ela tem? Ouça e trate. Não se pede dosagem hormonal. Eu vivo falando isso no meu consultório. Porque, lógico, a mulher também ouviu falar, ela está preocupada, né? A mulher se preocupa muito com a saúde, né? Eu queria fazer um check-up hormonal. Não, tudo bem. Vamos lá. Você está bem? Tô. Você está ganhando peso, está perdendo peso, está com onda de calor? 30% das mulheres não têm onda de calor, os fogachos. Que é o meu caso. Os fogachos da menopausa começam na altura dos mamilos, sobem pelo pescoço, pela cabeça, parece que ligou um fogareiro dentro do corpo da mulher. Provoca uma sudorese muito grande e palpitação, taquicardia. Então, o que você faz? Acha um médico que deixa o papel de lado e faça uma boa consulta, que inclui um bom exame clínico. Porque hoje em dia estão deixando de examinar.
Ah, eu vim aqui pedir exame, pede exame. Não tem. A anamnese, a pergunta, a Mary faz. A Mary só não vai fazer exame físico, né? Mas às vezes, a depender da queixa da mulher, uma orientação pode ser dada independentemente do exame físico ser realizado, né? Que faz parte da boa consulta médica. Às vezes a consulta presencial, ela deve acontecer. É isso mesmo. De nada. Vamos ter que encerrar. Gente, foi demais, né? A gente ficaria horas aqui falando. Ficaria. Amei, gente!